Olá, mestre Quintela, tudo bem? Olá, mestre Felipe, tudo jóia? Dá boas-vindas também a todos que estão assistindo a gravação e desse episódio do React com Full Life, onde nós reagimos aos vídeos do Grão-Mestre Lemamura, nosso Sifu, no canal com o Full Life. E hoje, mestre Quintela, a gente tem um vídeo sobre faca, sobre as facas do Índio. Você quer colocar alguma coisa para a gente poder iniciar? Acho que vai ser bem divertido, né? Um tema muito complexo no sistema 21, muito apaixonante, por isso, como todo tema apaixonante, né, gera muita controvérsia, né? Tem teoria da conspiração, tem de tudo pro Patiamotor. Vamos lá, vamos em frente. Vamos ver o que a gente consegue tirar do React aí. Então, a gente começa pelo primeiro corte, o que faz muito sentido quando a gente fala de faca, né? Então, o primeiro corte de vídeo é esse aqui. Interessante porque quando nós estamos usando as facas, elas são símbolos para a exploração de um potencial. E esse potencial, ele depende muito do entendimento do que se trata a ideia que está por detrás do nome. Pachamtou. Pa significa 8, cham corte, do significa faca. Então, quando nós temos o Pachamtou, podemos verificar que há uma série de significados que vale a pena nós entendermos. Um deles é sobre as 8 posições que devemos explorar numa faca. Por isso que a faca tem que ter em boas condições, para que ela possa se apresentar dentro desse potencial que cada praticante irá explorar. Então, a gente começou por um ponto fundamental, que é o nome. E, além de apresentar o nome, o Grão-Mestre Lemamura ele enfatiza também a noção da faca como potencial. Eu acho que a gente pode começar por aí. Opa, com certeza. Bom, interessante essa fala do Grão-Mestre Léo, né, que ele, já de cara, ele deixa bem aberto, né, o entendimento sobre o nome, né, porque ele comenta o nome, traz uma tradução bem simples, né, do nome, bem direta, né, ou seja, ele está dizendo literalmente o que cada caractere ali significa, o que é um início de exploração, com certeza, mas ele deixa sobre aviso, né, ele coloca assim, esse é um dos possíveis entendimentos do nome. Né? E então ele comenta um desses possíveis entendimentos sobre as partes de uma faca, né? E tampouco mostra essas partes da faca, né? Então isso é muito interessante porque é um vídeo de Patiantov, né? Ou seja, é um vídeo de exploração, né? E aí entra nessa questão da exploração desse potencial, né? Quer dizer, o praticante nesse nível, e especialmente nesse domínio, né? Ele realmente precisa ser um praticante maduro que tenha condição de explorar um dispositivo que é posto na mão dele. Isso já estava posto desde o Mukianjon, né? E isso ficou mais evidente no bastão e agora aqui nas facas isso é o ápice, né? É o ápice da sua capacidade como artista marcial de explorar uma ferramenta, né? Que você, e nesse caso aqui uma ferramenta bem singular porque ela com certeza absoluta você pode chamar de arma, né? Ela tem um nome, inclusive ela tem uma chamada de faca, né? E o que traz para você uma série de compromissos, se você se comprometer com isso especificamente, sem entender o exato ponto que o grão-mestre Léo Imamura colocou já logo de cara, o potencial de exploração desse instrumento. Então, isso é um ponto muito rico para a gente começar. Perfeito. Para ilustração melhor, eu tenho aqui um par que é bem semelhante, né? Bem material semelhante, no formato semelhante ao que é usado pelo Ganesh Lemamura no vídeo, né? Então, para poder enxergar um pouco melhor, são duas iguais, logicamente, né? Duas espelhadas, né? Duas metades espelhadas de faca, né? E o formato é esse aqui. Deixa a câmera ver bem. Então, a gente vai ver que nos próximos trechos de vídeo vão começar a ser apresentadas essas explorações de parte da faca, como o início de entendimento do potencial como ferramenta, né? Como ferramenta, como arma. Esse potencial que é um potencial, no meu entender, acima de tudo, sistêmico, né? Porque a mente do sistema de função está sendo convidada via corpo
a explorar o potencial de ferramentas. Primeiro o boneco, depois o bastão e depois as facas. Então, como você vai manifestando a sua capacidade de explorar o que é ofertado em cada elemento desse? E em termos de potencial de você manusear algo, certamente a faca tem, né, digamos assim, né, uma amplitude de potencial maior do que o do bastão. E essa seria talvez a sua maior dificuldade, né? A gente é paralisado, talvez tende a se paralisar pela quantidade de potencial que tem. E o primeiro que tem, inclusive, da gente não saber lidar com isso, a gente se cortar, né? Você vai fazer uma faca e você corta a si mesmo. Né? Por isso até a importância, né? Você mostrou aí, né, Felipe, um par de facas de nylon, né? Que é a importância, inclusive, para, né, o praticante desse domínio que está nos seus primeiros momentos, né? A importância de um material que ele possa explorar e que ele não tenha esse risco, né? Eu mesmo tenho outros pares aqui de metal, né? Que já demonstram outros riscos para o praticante, né? Então, isso é um cuidado necessário, porque esse é o primeiro ponto da exploração, né? Como que você faz uso desse instrumento que tem alta versatilidade de movimentação, né? Capacidade, ainda mais são duas, né? São duas facas, não é só uma, são duas, né? Uma em cada mão, né? Você pode usar elas também juntas, mas a ideia é que você use também elas separadas, né? Tem um ditado, né, que comenta sobre essa possibilidade. E dentro desse sentido, né, o primeiro risco é a capacidade de você se cortar, né? Então, esse é um ponto muito importante. Como que você se posiciona no uso de uma ferramenta, de uma faca, de uma arma, que você tenha o cuidado ou tenha o kung fu suficiente para que ela não seja um perigo para você mesmo. Esse é um ponto crucial aqui na exploração desse domínio, né? Com certeza. A gente vai para o próximo trecho agora para poder começar a entender melhor como o grão-mestre Leonora mostra a exploração da faca, né? Como ele vai gradualmente nesse vídeo apresentando para a gente etapas de exploração dessa faca. Quando nós temos essas facas, nós estamos usando umas facas de nylon por respeito ao nosso adversário. Hoje terei aqui o mestre Rodrigo Giarola para me ajudar. Rodrigo, muito obrigado aqui pela sua presença. Tá? Vamos então mostrar um pouquinho sobre como podemos explorar essa ideia de faca. Por isso que inicialmente o que é interessante é a importância da guarda, e vamos supor que é interessante isso. Muita gente pergunta como que alguém pode segurar o punho de alguém com o Pachamtou. Porque o Pachamtou é o único domínio que prevê a multiplicidade de adversários. Então é muito normal o que acontece. Eu estou aqui, Rodrigo, ele vem e agarre meu braço. Meu adversário venha para agarrar o meu braço. Tenho condições de golpeá-lo? Claro que tenho. Mas o que é interessante aqui é como que eu posso usar cada parte da faca para que eu possa estar compreendendo, observe, aqui e aqui, né? Observe que quando eu estou segurando a outra mão aqui, por favor, Rodrigo, essa mão aqui segura, né? Observe que eu posso, com isso, neutralizar a faca para cá ou para cá. Então, observe que agora eu estou usando o gancho, eu estou usando o cha. Literalmente, em chinês, nós chamamos de garfo, cha, né? Que seria o conjunto wu sao cha. Então, quando temos aqui e está agarrando aqui, ó, observe que eu posso usar o nariz da faca, eu posso usar a proteção da faca para que depois eu possa fazer um movimento. Então esse trecho, ele tem muitas coisas que a gente pode comentar. Eu só queria elencar aqui. Primeira coisa, a demonstração da guarda. Então esse é um ponto fundamental da gente falar como a guarda é demonstrada. E também já adiantar o começo da demonstração de parte da faca. Então, a gente tem o uso do nariz da faca, a gente tem o uso do guarda-mão, teve o uso do próprio garfo, assim como o uso da lâmina, né? Em vez de usou aqui também.
Então, já tem em poucos movimentos uma multiplicidade de possibilidades a partir de uma situação muito simples para demonstração, que é a situação de agarramento, né? Totalmente voltada para conseguir demonstrar esses potenciais. Exato. Muito rica, né, a demonstração, né, o grão-mestre Léo sendo extremamente coerente ali na proposição, né, do caminho que ele está fazendo, quando ele comentou sobre, né, partes da faca, e agora ele está demonstrando o uso dessas partes, né, da faca, né, ali com a ajuda do mestre Jarola. É interessante porque, como você comentou, a relação da guarda, né, e quando o grão-mestre Léo está se colocando na posição da guarda ali, ele comenta sobre, né, o único domínio, ele usa essas palavras, né, o único domínio que prevê a multiplicidade de adversários, né, ou de inimigos, né, alguma coisa assim. Né, e essa é uma fala bem interessante, né, porque quer dizer, você nas mãos livres, então você não prevê multiplicidade de adversários? Né, então isso é um ponto interessante para você entender qual é a camada por trás do que ele está querendo dizer. Porque é claro que, né, as mãos livres você pode, né, usar da maneira como você tiver necessidade. Né? Mas qual é o contexto que você deveria, então, lançar a mão de um instrumento a mais do que as suas mãos livres? Né? Qual é o tamanho do risco que você deveria, então, ampliar o risco, inclusive, para você mesmo? Né? Qual é o tipo de demanda que você deveria, então, aumentar a sua aposta, né? Ou trazer uma ferramenta a mais para aumentar o seu potencial? Então, isso traz um pouco mais de contexto para você entender o que quer dizer essa multiplicidade de adversários, que talvez seja só um exemplo para conduzir para um entendimento de uma situação ainda mais que traga ainda mais risco para você. Então, você precisa lançar mão de uso de uma ferramenta também. Então, são situações interessantes que o domínio do Patianto, né, que é interessante porque Patianto é o nome do domínio, é o nome da listagem e é também o nome do instrumento, né? O nome dessa faca especificamente. A gente faz diferença nesse ponto porque é um ponto importante de ser dito, porque isso é característica da linhagem Moyato, né? Ou, aliás, da linhagem Ipman e Moyato, né? Da onde a gente veio, né? Porque há outras linhagens que usam outros nomes, né? Para essa faca, né? E então, no nosso caso, nós fazemos uso especificamente desse nome, né? E é um ponto interessante para que você entenda qual é a lógica de exploração desse instrumento. Então, são alguns pontos interessantes que trazem, que o grão-mestre Léo está apresentando ali em relação à guarda, e ele já começa a fazer uma exploração desses elementos, dessas partes da faca, que todas têm nome. Né? Ele próprio ressaltou alguns nomes ali, assim como você também fez, né, mestre Felipe? Sim, você comentou dessa fala sobre a possibilidade da multiplicidade de situações, né, de adversários nesse sentido, né? Eu queria voltar na importância da demonstração da guarda, porque e essa guarda pode ser polêmica para muita gente também, mas se conecta com tudo que a gente vem falando já nos cortes anteriores, nos vídeos anteriores, né? Essa noção de que a guarda ela tem que representar uma prontidão para, né, uma prontidão, uma neutralidade para você abordar qualquer situação. Então, em mãos livres, você vai usar, né, os pés paralelos, como foi demonstrado no vídeo do John. Né? Quando você fala de bastão, a guarda se transforma e você usa a linha do ombro, para você poder ficar o mais fino possível e aproveitar a anatomia do bastão para você se esconder atrás do bastão. E aí, quando vai para a faca, já nasce uma outra postura que tem os pés paralelos, mas em termos de mãos não ficam posicionadas no meio diretamente. É muito interessante. Muita gente tem dificuldade de transformar, inclusive usa as facas com mão livre, né? Coloca assim. Muita gente trabalha as facas, a parte daqui com a faca, né? Exatamente. Então, vê como a primeira abordagem, que é o que? Como você se coloca em guarda com a ferramenta, com a arma, ela determina muita coisa da sua proposta de entendimento do processo. E eu acho muito interessante como a guarda é colocada pelo grão-mestre Namamura no vídeo, né? Colocando essa prontidão para qualquer situação.
Exato, ali, né, é interessante porque ele próprio mais à frente vai comentar dessa possibilidade, que é muito comum, né, de você achar na internet, né, o pessoal usar a faca assim. Acho que tem até no filme, né, do Ip Man colocando dessa maneira, né, que é uma tentativa aproximada do John Saw, né? Quer dizer, você ter as mãos nessa postura, você colocaria as facas aqui também, né? Só que isso demonstra um certo descuido com a natureza do elemento, né? Com a natureza da faca em si, né? Porque se você tem um instrumento cortante aqui, você vai pôr logo o seu braço na frente do próprio instrumento cortante, então um certo cuidado, né? Que é necessário ser tomado ali. E aquela guarda que o Grão-Mestre Léo demonstra, ela encarna, né, toda exatamente essa palavra que você usou, que é prontidão, né, e considera essa natureza cortante e perfurante da faca, né, tanto que a maneira como ele posiciona, né, fala muito sobre a maneira como a nossa linhagem propõe o uso, né, dessa faca, dessa ferramenta, né. Então é bem interessante de ser observado ali pelas pessoas, né? Elas possam ter muito detalhe ali na maneira como ele coloca. Ele passa bem rápido, ele só coloca e pede para o mestre Jarola fazer uso, né? Então ele próprio comenta, né, que esses vídeos do Kung Fu Live tem muitas camadas, né? E essa camada está bem escondidinha ali, porque ele coloca, ele se posiciona em guarda, e pede para o mestre, chama atenção para o mestre Jarola, que nem um ilusionista, né? Então o Jarola pega aqui, não sei o que, ele chama atenção para outro efeito, né? Mas se você é um artista marcial e está de olho no que é importante, você vai olhar exatamente a maneira como ele se posicionou, né? Que é onde está escondido todo o interesse da guarda ali dele, né? E como essas facas vão poder trabalhar em conjunto, né? Considerando que são duas, né? Que se fosse só uma, ok, né? Ou se elas tivessem tamanhos diferentes, por exemplo, tem linhagens que usam facas com tamanhos diferentes, né? Tem até um nome diferente, acho que é mãe e filho, facas mãe e filho, né? Porque tem uma maior e uma menor, né? Então tem um nome em chinês que agora não me recordo, depois eu ponho aqui na edição para o pessoal, mas né, tem outras possibilidades, né? Por exemplo, nas artes marciais espanholas, por exemplo, a ideia de espada e daga, né? A espada e a adaga, né? Então você poderia usar outras proposições. No nosso caso, nós temos duas facas semelhantes, que inclusive partem de uma proposição inicial que são umas e viram duas facas, né? Que são semelhantes. Né? Então isso traz uma série de desdobramentos muito sérios, né? E que precisam ser considerados na sua guarda. Então tem uma evolução do sistema Wing Chun que é esse desenho que você fez, né, Mestre Felipe? Tem uma guarda com a mão livre, tem uma guarda com um bastão, considerando a lateralidade, como a gente comentou bastante no último React, e tem uma guarda para as facas, considerando a natureza da faca, né? E a potencialidade dela, tanto de corte quanto de perfuração, de estoqueadura. Sim. E se a gente falar dessa relação de mão livre com a faca, né? A noção de que na mão livre tem uma posição de vanguarda e uma de retaguarda, ou seja, os potenciais inicialmente, digamos, são diferentes, tem a noção da reposição, mas os potenciais iniciais são diferentes. E quando na faca o potencial inicial é igual, né? É muito interessante isso, né? Como é que a sua capacidade de realmente ter a mente conseguir lidar com o potencial pleno das duas mãos. Então isso é interessante em termos sistêmicos também, para poder pensar no tipo de desenvolvimento que o sistema Wing Chun, como o sistema de Kung Fu, está solicitando do praticante, né? Então, dito isso, vamos para o próximo trecho. Obviamente que há aqui todo o uso das lâminas nesse sentido. Eu vou pedir para que o mestre Rodrigo, né, pegue as suas facas também, para que nós possamos aqui fazer uma demonstração juntando as duas facas. Por exemplo, aqui, num ataque que ele irá fazer, por exemplo, observe que eu posso trabalhar perfeitamente a lâmina da faca, né, neutralizando outro ataque que venha para cá. E com isso, eu tenho condições de usar agora a parte do fio que não tem corte necessariamente, para que assim eu possa usar efetivamente a parte da lâmina que corta. Né? E isso aqui é muito importante. Como que eu posso, nesse sentido, quando ele vem a atacar, e eu posso usar inclusive o que? O movimento, observe aqui, o movimento de proteção para o corte do adversário, utilizando agora o garfo. Mas não o garfo no sentido de quando ele atacou, né? Eu posso neutralizar utilizando assim. Assim também é possível.
E observe que aqui ó, o grande perigo está na outra lâmina, que eu posso agora, ó, neutralizar a partir da alavanca que eu crio entre uma faca e outra. Essa parte é muito interessante, porque agora a gente tem a demonstração de duas facas contra duas facas. E parece, né, quando o grão-mestre Léo está fazendo, né, parece até simples, mas você vê, os dois têm potencial pleno. São 4 facas com potencial pleno nessa situação. Como é que você lida com isso? Na demonstração, o mestre Giarola, ele fez o quê? O mesmo movimento sempre. E o grão-mestre Yamamura conseguiu mostrar várias abordagens de um mesmo movimento. E cada escolha que é feita tem consequências. Desde a lógica de que ele consegue sair da frente e ir para a lateral, evitando a outra faca, porque o tempo todo tem a outra faca possível, até a opção onde ele ficou de frente e a outra faca estava viva e ele usou o garfo. Né? Das duas facas. Então é muito interessante ver a quantidade de possibilidades que são indicadas usando apenas 3 demonstrações que o grão-mestre Yamamura fez agora. Exato, né? Esse ponto é bem interessante, né? Porque a gente vê a demonstração ali, é claro, né, que o mestre Giarola está a favor, né, da demonstração, mas é impressionante a maestria do nosso Sifu, né, do grão-mestre Léo, sobre a condução desses elementos, né? Porque, é claro, né, nós não estamos aqui colocando num contexto de desespero, alguém está indo para cima de você com uma faca e você vai usar uma faca também. Novamente, é importante sempre fazer isso, porque a gente coloca esse material na internet, né? Então é sempre importante fazer esse disclaimer, né, que, né, nós não estamos falando de defesa pessoal aqui, tá? E não é um estudo de defesa pessoal que o grão-mestre Léo está demonstrando, tá? Então vamos sempre tomar muito cuidado com esse tipo de coisa, porque a pessoa associa, né, faca, defesa de faca, uso de faca para se defender, né? Isso tudo são elementos de muita exploração e que você tem que ter muito cuidado. Não é um vídeo do YouTube, né, de 10 minutos que vai te educar sobre isso, né? Então, sempre tomar muito cuidado com isso. Não tem ali um contexto de demonstração. O contexto que está sendo o contexto de demonstração de defesa pessoal, o contexto que está sendo demonstrado ali é de estudo de uma arte marcial, né, no qual está sendo explorado o potencial das movimentações possíveis de um elemento chamado Pachantou, né, no qual o grão-mestre Léo está demonstrando todas essas possibilidades, e isso que o mestre Felipe comentou é essencial. Você vê, uma escolha feita gera uma sequência de outras possibilidades, né? Ou dentro da lógica da faca, né, a gente diria que, né, um movimento feito gera outras 8 possibilidades, né? Então, como que você, né, gera um movimento e gera uma sequência de outras possibilidades, para que você possa, então, lidar com elas, né? E é interessante ver esse ponto que o mestre comentou de parece fácil, né, quando o grão-mestre Léo está demonstrando, porque ele consegue fazer um uso adequado do Pachantou para poder se colocar numa posição de vantagem onde o mestre Rodrigo não consegue ser favorecido, que é o objetivo desse estudo, né? O objetivo desse estudo, você imagina, 2 pessoas, 4 facas brincando uma com a outra ali, né? Qual que é a chance de todo mundo sair retalhado? É bem grande, né? Ninguém vai sair inteiro dessa brincadeira. Então, qual que é o estudo que está sendo proposto aqui? O quanto que você consegue se movimentar e se esconder atrás da faca e fazer um uso em que o outro não consegue te atingir. Essa é a proposição, né? E é claro que isso é um ambiente específico de estudo, porque, né, se você pensar em luta, né, essas coisas que a gente comenta, né, um combate de 2 pessoas com faca, o ideal é que você não entre nesse combate, né? Já te adianto que o ideal é que você não entre, porque ou então você entre com a disposição de se machucar, porque dificilmente você entra num combate de faca onde você não se machuca, né? Algum corte você sofre, né? Então essa possibilidade de defesa de faca, etc., são coisas que eu sempre tomo muito cuidado na hora de falar sobre isso, especialmente com os meus alunos. Eu não vendo essas ilusões e sempre tomo muito cuidado com isso, né? Nós temos irmãos com que são profissionais, né, da área de segurança, etc., e o pessoal sabe o quanto isso é sério, né, esse tipo de abordagem, né? Então é uma coisa para se tomar cuidado. Então, voltando aqui, o trabalho aqui é em cima de um contexto de estudo,
né? E realmente, você vê como que o grão-mestre Léo faz o uso de uma série de possibilidades em cima de um único movimento que o mestre Jarolla faz, e ele gera uma série de contextos, de novo sendo coerente com o que ele está demonstrando desde o início, o uso das partes da faca. Exatamente. O que você colocou, acho fundamental para ter essa clareza, porque tem muita fantasia quando se fala de uso de faca. E o que é interessante em termos sistêmicos, como o sistema de Kung Fu, é exatamente pensar isso, né? Esse ambiente tão complexo, onde as possibilidades né, o potencial é tão amplo, e como você colocou, é difícil pensar em um embate entre facas que os dois não saiam machucados. Então, o potencial é tão complexo e o sistema exigindo que você desenvolva a capacidade de antecipar em alto nível cada desdobramento, do que a gente pode chamar de tempo real, né? Porque a faca não permite tempo de atraso. Então, você não pode fazer um movimento e ficar esperando. Se você estiver aberto, o outro vai entrar. Você tem que conseguir fazer o movimento de uma forma que não tenha potencial de entrar. Isso com as duas mãos, simultaneamente. Então, é muito interessante esse processo e como isso se torna poderoso num sistema de Kung Fu que, quando a gente fala de sentido amplo, se propõe a educar a sua capacidade de você, a qualquer momento no seu dia a dia, você entender como suas decisões se conectam para frente. E como você toma decisões cada vez mais inteligentes que vão potencializando o que você está buscando. Porque o mais comum, nós tomarmos decisões que vão bloqueando o que a gente está buscando. Interessante, tem né? a conexão, né? Exato, você não conecta, né, com o próximo movimento, né? Acho que essa sua fala foi muito feliz agora, mestre Felipe, porque o Pachantou, ele vai comentar exatamente sobre isso, né? Como você faz boas escolhas que te conduzem para um salvaguardo, né? Quer dizer, para uma posição de vantagem e de continuidade, né? Ou seja, você sai vivo da coisa, né? O interesse é esse, você continua vivo. E é muito comum que na vida, né, você faça constantemente escolhas que te conduzem para tragédias, né? E que você está sempre tendo que reparar uma escolha mal feita no momento anterior. Isso é extremamente comum. Eu acho que das pessoas que nos assistem aqui, todo mundo tem uma história sobre isso, e essas histórias são mais comuns do que a história em que todas as suas escolhas foram conduzindo para um resultado que você desejava. Na maioria das vezes, nossos resultados são ou muito atropelados, ou são forçados, né? Ou são né? Você não sabe dizer como que chegou naquele resultado. Então, muitas vezes você usufrui da benécia, de uma sorte, né? Alguma coisa nesse sentido. Você navega muito pouco no entendimento de como as suas escolhas se desdobram em escolhas melhores, né? E o Pachantou é um domínio exatamente para você refinar isso, porque do contrário você realmente se machuca, né? No sentido figurado, que claro, inclusive no sentido estrito mesmo, quer dizer, você pode muito bem se cortar, né, com a sua própria faca, inclusive numa situação, né, em que você está usando duas facas e a outra pessoa está usando qualquer elemento ali para poder trabalhar com você. Se você se desesperar no contato, o mais comum é que você realmente se machuque, né? Porque você tenta se livrar de alguma coisa e você esquece que você está com outra faca na mão. Ou é muito comum, por exemplo, você ver a pessoa às vezes conversando com você durante um momento de estudo do Pachantou e ela gesticulando com a faca na mão, né? Então são coisas extremamente perigosas. É que nem a pessoa quando está almoçando, você às vezes você vai numa churrascaria, não sei como é que é no Rio, com certeza tem churrascaria assim também, aqui no Sul tem muito, né? Que o pessoal dá uma faca para você desse tamanho assim, para você cortar a carne, né? E aí é engraçado porque você vê o pessoal conversando, mexendo aquela faca para cá, e aquilo dá uma agonia, né? Você olha assim, pô, gente, tem um perigo potencial ali, a pessoa mexendo com aquela faca, né? E assim, uma faca, normalmente é porque a pessoa não está atribuindo aquele elemento ali uma letalidade que existe, está posta no elemento, mas a pessoa não está se conectando com essa possível letalidade porque ela está simplesmente considerando que é algo para ela cortar ali a carne que ela está almoçando, ou jantando, etc. Mas é algo perigoso. Então, muitas vezes eu que sou, né, um apaixonado aí do Pachantou, eu fico vendo aquilo, fico agoniado, fazer uma vez, baixa a faca, por favor, para a gente continuar conversando, né, porque realmente aquilo é assustador. Então, é um ponto interessante de se pensar como você está com dois elementos, né, na mão, essas duas facas, com um potencial grande de letalidade, tanto para o outro quanto para você mesmo, e como você conduz
sua relação com o outro de maneira que você saia resguardado nessa relação, né? E que você, inclusive, dê para o outro a chance dele desistir, né? Porque a ideia é que é um trabalho de desenvolvimento humano. Então, a ideia não é que você fique matando o outro toda hora, mas que o outro possa perceber a situação de perigo e ele fala, pô, aqui eu vou sair, né? Como aquela ideia de dois samurais que não sacam a espada, por exemplo, ou não se movimentam, porque não percebe nenhuma entrada, então desiste do combate, né? Fala assim, ó, esse adversário eu não consigo me mover, e aí só desiste, né? Percebe a humanidade na relação com o outro. Esse exemplo é muito bom. Vou colocar então agora o próximo trecho. Observe que isso aqui não é uma questão apenas de alavanca, é a questão de saber como explorar, porque, por favor, mais uma vez, né? Ataque oscilado, ó. Se eu faço de maneira equivocada, eu não vou conseguir. Observe que não é uma questão apenas de virar a faca para dentro para tentar fazer o movimento. Existe um processo de exploração do movimento que é muito importante. Exploração do movimento que explora o potencial do formato da faca. Em chinês nós chamamos isso de douyin. Dou, faca, yen, configuração. Entender a configuração de um elemento e saber explorá-lo consiste justamente na inteligência estratégica. E como que nós podemos, assim, explorar o melhor que nós temos dentro de nós. Esse ponto eu acho muito interessante, porque coloca, esse trecho fala da faca como parte do corpo, né? Então não é um movimento isolado, solto. Você tem que o seu movimento conseguir conectar com o movimento do outro, sendo que os dois estão usando elementos externos ao corpo. Então por isso que um sistema de Kung Fu não se propõe a ficar te educando a fazer uma técnica específica isolada. Porque esse movimento isolado ele não vai te habilitar a você desenvolver essa capacidade de tornar algo parte do seu corpo, para qualquer tipo de movimento. Eu acho que esse é um ponto muito importante. E se a gente está falando que essa ferramenta é uma faca, eu queria até levar para o sentido amplo de Kung Fu para ir mais longe ainda. Se você está lidando com uma faca como parte do seu corpo, você começa a ter consciência que o que você faz pode ser letal. E o que o outro faz também. Então, talvez isso leve a uma consciência maior do potencial que cada ação nossa tem. Então, como é que você lida com a faca na sua mão? E como é que você lida com a palavra que sai da sua boca? Como é que você lida com o movimento, com a atitude que sai de você com relação ao outro? Qualquer atitude. Então, como isso pode ser poderoso para educar a nossa conduta. Exatamente. Muito bonito essa sua fala, Mestre Felipe, porque o artista marcial, né, a ideia é que você atinja uma capacidade de domínio da sua arte, de maneira que você seja um artista na sua capacidade de se relacionar com as pessoas. Aí a marcialidade, ela traz para você um elemento de você, por entender a marcialidade como a premência de morte, ou seja, a possibilidade da morte como algo extremamente presente na sua vida, né? Você então valoriza a vida, e valorizar a vida é você se posicionar como um ser humano que se conecta com os demais seres humanos, né? Quando a gente comenta desenvolvimento humano, nós estamos comentando sobre o desenvolvimento que considera a humanidade, ou seja, não é o meu desenvolvimento pessoal, né? Muitas vezes o pessoal confunde desenvolvimento humano com desenvolvimento pessoal, né? Eu não estou falando do meu desenvolvimento pessoal do Thiago Quintal, eu estou falando do meu desenvolvimento humano que leva em consideração o desenvolvimento humano do Mestre Felipe, dos meus alunos, das pessoas que se relacionam comigo. E a maneira como eu me posiciono no mundo como artista marcial comenta sobre a profundidade da minha habilidade como artista. E entender que você, quando está com um instrumento cortante na mão, você também, quando você transforma esse instrumento em parte de você, então você se transforma em algo cortante, você saber como lidar com essa natureza é importante. Porque, como você disse, você pode cortar uma relação com uma palavra, você pode cortar uma relação com uma atitude, assim como a faca, né, que é o ditado, né, o Yatdo Leundum, né, que é uma faca, duas partes. Né? Então, você naturalmente pode, usando um instrumento cortante que seja a faca em si, né, a ferramenta, ou a sua palavra, por exemplo, você romper as relações com as pessoas, romper
coisas com você mesmo, né? Romper com, por exemplo, uma pessoa que se frustra e desiste de um sonho, por exemplo, ela está rompendo com si mesma, ela desistiu, ela está rompendo com uma vontade, com um sonho, com uma vocação, né? Quantas pessoas a gente não conhece, você, nós, como profissional também, quantas pessoas já nos procuraram e que através do Kung Fu elas resgataram uma vocação que elas tinham e que durante a vida, por diversas frustrações, elas romperam com isso, né? E o Kung Fu trouxe, então, uma capacidade para elas poderem, né, se fortalecerem novamente e correrem atrás daquela vocação que elas tinham já no passado, né? E que elas desistiram por algum momento porque a vida, em algum momento, exigiu mais do que ela tinha condição de responder, né? Ou ela não tinha a ferramenta capaz o suficiente para poder lidar com as situações que ela vive. Então isso é muito comum, a gente vê isso toda hora, né? E aqui, esse exemplo que você trouxe no sentido amplo, eu achei ele muito bonito por causa disso, é entender a sua posição como ser humano, como artista marcial, e entender que a sua ação no mundo pode ser uma ação acolhedora ou uma ação cortante, né? E que mesmo se você optar por agir de maneira que você corte algo, existem maneiras para você poder fazer isso e ainda assim conseguir gerar retornos acolhedores, né? Porque é óbvio, você não tem que ser né? Nenhum de nós tem a capacidade de ser acolhedor o tempo inteiro. Você tem suas questões que te incomodam e você precisa muitas vezes romper com algumas situações, e essa energia é necessária para o artista marcial, você precisa saber usar ela, né? Mas que você possa fazer isso com consciência e não porque você simplesmente sai cortando tudo por rispidez ou por medo de se relacionar com o outro, né, ou por traumas, né? A gente comentou isso já em algum outro react nosso, acho que foi no primeiro, sobre gatilhos emocionais, né? Então, você tomar sempre esse cuidado de ser o mestre de si mesmo, né? O domínio das suas capacidades como ser humano para que você possa se relacionar melhor com o próximo. E isso não tem nada a ver com a moral, né? Ou você ser bonzinho, né? Tem a ver com você se desenvolver cada vez mais humanamente, né? E aí, nesse sentido, como artista marcial, você poder se posicionar melhor no mundo. Sim, muito boa fala. Porque quando você assume que a ação corta, né? E a consequência da situação pode cortar também, né? Muito interessante como vai gerando um outro nível de responsabilidade ou de comprometimento, né? De compromisso com cada ação. A ação se torna, ela exige compromisso da sua parte. Você não pode fazer uma ação leviana. Em nada do sistema 21, né? Mas a faca, ela torna isso, né, mais visível materialmente, né? Vou colocar o próximo trecho. Observe que aqui nós não oferecemos nenhum movimento de mãos em função do que? Se ele ficar com uma guarda mais exposta, né, por favor, aqui, ó, por exemplo, assim como muita gente fica, aqui é muito perigoso, né, para que nós possamos cortar o braço da pessoa. Ele está oferecendo o braço. Ele atacou com o outro lado, a mesma coisa, lá, veio aqui, ó, aqui já veio e estamos aqui encerrando a situação sem qualquer risco para a nossa integridade física. Isso tudo é muito importante para que nós possamos, então, explorar de maneira madura o potencial da faca. Então, nesse trecho, a gente tem uma demonstração do que a gente já falou num corte anterior aqui, mas deixando claro, né, a importância da escolha da guarda. Quando se trata da faca, qual é a sua ideia de guarda? Como você vai gerar uma guarda que lide com o potencial pleno das duas facas? Então, a escolha que é mostrada no vídeo é a escolha dessa guarda, onde as duas facas ficam em posição semelhante, numa neutralidade junto com as pernas também. É bem interessante como isso está mostrando essa busca que a gente já vem falando, de você estar pleno para acolher o que a situação trouxer, que você não sabe o que é. Essa capacidade de lidar com o inédito. Exatamente, né? Você não faz nenhuma escolha pré-concebida, né? Porque quando você toma uma posição, né, vamos dizer que ali o Grão-Mestre Léo usou esse exemplo ali, né, da faca uma na frente da outra, né? Poderia ser qualquer outra coisa, poderia ser uma faca invertida, por exemplo, e uma reta, que assim, né, tem N formas de você tomar escolhas diferentes, né? Toda escolha que você faz gera uma consequência e gera já um tipo de abertura.
Então, aqui, o que essa guarda que o grão-mestre está demonstrando é a busca da neutralidade, ou seja, você não dá nenhuma opção para que o outro já tome como referência em relação a você. Você tenta ficar o mais neutro possível. É óbvio que não existe neutralidade 100%. Então, é claro que alguma coisa você já mostra, né? Que um bom artista marcial percebe até o jeito que você olha, a escolha de um olho, como o olho gira para um lado, você já percebe, olha, ele escolheu esse lado. Né? Então, você consegue perceber, né, os mínimos detalhes. Aliás, esse é o refinamento que a gente busca na nossa arte, você conseguir perceber os mínimos detalhes que o outro já te oferece. Né? Mas e aí, nesse sentido, você está tentando oferecer, quando é você que está tomando alguma ação, você está tentando oferecer a menor quantidade possível de detalhes, né? de preconcepções para o outro. Né? E nesse sentido, a neutralidade é muito importante. E aí, quando você faz uma escolha, como ele pediu ali para o mestre Jarola fazer, né? Você viu que essa escolha, por exemplo, ela já entrega algo. Né? O que não faz com que ela seja uma escolha absurdamente ou totalmente estúpida, tá? Nossa, é uma escolha, quer dizer, a pessoa pode começar assim, né? Só que ela tem que saber, ela tem consciência do que ela já está entregando, né? E ela já sabe lidar com essa entrega que ela está fazendo. Se é uma escolha consciente, ok, né? Esse é um domínio que você pode explorar da maneira como você quiser. Né? A proposição da guarda aqui que o grão-mestre demonstrou, que é uma guarda que nós utilizamos, né? no nosso estudo, pelo menos a princípio, né? É uma guarda que demonstra traz poucas opções para que o outro possa observar, ou seja, busca uma certa invisibilidade na nossa ação, porque nós queremos provocar que o outro se mova. Né? A gente quer que o outro se mova para que a gente possa reagir a partir disso. Né? Dentro de um contexto de estratégia clássica chinesa, né? Normalmente ganha quem se move por último. Né? Então, essa é uma ideia de que a gente tem um conceito que a gente chama de Yin Da, que é o golpe responsivo, né? Que é a ideia de você responder apropriadamente às ações que são tomadas diante de você. Né? Ou seja, você não toma nenhuma atitude pré-concebida, você não começa as ações sem observar primeiro o cenário. E como existe um fluxo na vida contínua, ou seja, tudo está sempre acontecendo, a ideia do artista marcial aqui é que ele consiga observar esse fluxo e perceber o quanto as coisas estão a montante, o quanto as coisas estão acontecendo antes, para que você possa, no momento específico em que a sua ação é chamada, você possa agir em referência ao que já aconteceu e não ao que pode acontecer ainda, ou é uma ação que não leva em consideração nenhum tipo de antecipação. No caso das facas, eu arrisco a dizer que é a única maneira de você conseguir sair vivo de um combate como esse, é você antecipar o máximo das possibilidades. Se você tentar usar a faca como um elemento que vai, né, alavancar alguma coisa, eu costumo dizer para os meus alunos que você trouxe mais gasolina para a fogueira, entendeu? Porque antes você estava numa situação em que não tinha tanto risco, aí você saca uma faca do bolso, meu amigo, agora a chance de você morrer aumentou bastante, né? Porque você escalou a dificuldade, né? Então é muito comum no meio de pessoas especialistas, né, no uso de faca, é muito comum dizer o seguinte, que faca não se mostra. Você não saca uma faca e mostra, eu tô com a faca aqui, não, você só saca para usar. Assim como a arma de fogo também, né? A pessoa que fica lá mostrando a arma de fogo, normalmente ela está se colocando em perigo. Né? A pessoa só saca para usar. A não ser que você seja um policial militar que, por dever, anda fardado e armado. Né? É outra questão. E aí tem uma outra proposta e uma outra estratégia por trás. Né? Mas se você é um civil e você por algum motivo está armado, você não deveria estar mostrando isso. Né? No nosso caso, no Brasil, inclusive por lei, né? Você também não deveria estar demonstrando isso em nenhuma situação. Você falou da importância estratégica do último movimento, mas é importante ressaltar que para quem está olhando de fora é uma situação, né, muitas vezes o último movimento ele pode ser o primeiro, dependendo de como você entende o fluxo. Então, em termos de faca, quando a gente estuda, né, aqui no polo de acesso, é muito comum a pessoa que está começando a ter contato com a faca, ela entender a posição da guarda, mas a mente não está em guarda ainda. Então ela faz a posição, mas a mente não está lá ainda. Então isso é muito comum. E ao identificar que a mente não está lá, a única resposta possível é você do outro lado acertar. Então a pessoa não fez nenhum movimento, mas o seu movimento é uma resposta à ausência de mente dela.
Exato. Vai ser muito interessante. Para ela nem começou, né? Para ela nem começou ainda, mas já entrou. Exatamente. Porque ela não soube se colocar. Então, a ausência de presença, de atenção dela, leva a resposta a ser iniciativa do outro. Vai ser muito interessante, Exato. porque esse último movimento ele é fluido de acordo com como você entende onde é o início, né? E o início pode ser diferente para as duas pessoas. Isso é muito interessante. Exatamente. Vou colocar aqui o próximo trecho, o último trecho. Como pudemos observar, as facas do Wing Chun guardam em sua característica física o aprendizado de exploração do potencial de uma configuração. Isso é muito importante para que possamos aproveitar o benefício que cada situação pode nos oferecer. Refinar esta capacidade é fundamental para melhor aproveitamento das capacidades que temos e podemos desenvolver. Em outras palavras, sermos o melhor que podemos ser. Então, o que eu acho muito interessante dessa escolha de palavras do Grão-Mestre Yamamura é como ele finalizou falando sobre a pessoa poder aprender o melhor que ela pode ser, com um sistema de Kung Fu, mas ao mesmo tempo ele conectou isso com a noção de que o melhor que você pode ser depende de você conseguir aprender a explorar o potencial da situação. Ou seja, não é uma questão de se eu quero ser melhor do que você, não. Tem a ver com você ter a capacidade humana de enxergar a situação na qual você está inserido. Então, eu achei muito bonito essa conexão. É uma conexão séria, né? Essa é fundamental isso na maneira como a gente estuda o Kung Fu, né? O Grão-Mestre Léo, isso é uma fala recorrente dele, né? Ele fala muito isso de várias maneiras diferentes, né? Mas é uma fala muito importante, porque é aquilo que eu comentei um pouco antes sobre o que é a diferença do desenvolvimento pessoal e o desenvolvimento humano, né? Aqui nós estamos considerando o seu desenvolvimento humano na consideração do outro, né? O que na sua relação com o outro aqui, não só a outra pessoa, mas as situações que você vive, como você lida com as situações e como você as entende como ser humano, e como você se envolve com elas, como você se relaciona com elas e permite com que cada situação que você vive porte um efeito para o seu desenvolvimento e você se beneficia desses efeitos, né? Sejam elas situações que você a princípio julgue ruins ou situações que você a princípio julgue boas, né? Quer dizer, todo mundo gostaria de ganhar uma quantidade de dinheiro na loteria, né? Isso a princípio parece algo muito bom para você. Independente se vai ser bom ou não, como você lida com isso? Porque uma quantidade de dinheiro muito grande pode ser um problema também, né? Porque você nunca pensa sobre isso, sobre o problema possível, né? Que em cima de uma situação como essa, mas existe. Então, como você lida com as situações da sua vida e que tira benefício de todas elas, independente se você a princípio as achou ruins ou boas, né? Isso é um artista marcial, né? Dentro dessa fala do Grão-Mestre Léo. Né? Você está considerando o outro, então é diferente daquela lógica do self-made man, né? Assim, o homem que fez a si mesmo, né? Aquela coisinha, eu cresci por mim mesmo, eu me fiz, né? Eu tenho uma personalidade, a minha personalidade é assim, sabe, essas frases que você pode muitas vezes dizer sobre você mesmo, né? Numa tentativa de se afirmar, né? A minha personalidade é forte, né? Você se coloca, né, dessa maneira, né? E isso, no fundo, é um limitante. Isso está te limitando de alguma maneira. Quer dizer, qual é o potencial que você tem quando você já se limita dizendo qual é o seu escopo de atuação como ser humano? É exatamente no caso do uso da faca, né? Se você não faz um bom uso da exploração desses dois elementos em relação ao outro, se você já escolhe uma posição, como a gente disse, né? Você já denuncia uma escolha, você já limitou as suas possibilidades. Você já limitou o tipo de uso que você pode fazer, né? Então é que nem quando você já escolhe uma perna que vai estar na frente, você já escolhe um peso, qual perna vai estar com mais peso ou menos peso, você já se posiciona de uma determinada maneira, né? E tudo isso são escolhas que você já está fazendo, que já carregam um determinado potencial, e um olho bem treinado vai enxergar isso. Se você tiver um adversário que vai enxergar esse potencial, ele vai usar, pode ter certeza que ele vai usar. Então a ideia aqui é você não ser um self-made man, não é você que se constrói, mas é a sua relação humana com as outras interações possíveis e o bom uso
dos efeitos que as situações que você vive na sua vida te conduzem para o seu desenvolvimento humano. É o que o Grão-Mestre Léo chama de uma vida rica. Uma vida rica é a capacidade humana de você se beneficiar, independente das situações como elas se apresentam, você sempre se beneficiar delas. Sejam situações em que você sofreu, que você ficou triste, que você chorou, sejam situações em que você ficou muito feliz, ficou, né, super alegre, se regozijou e etc. Você aproveita todas elas. Né? O artista marcial aproveita todas as situações para o seu desenvolvimento humano, né? Para o seu potencial e para as suas capacidades. Né? Não se limita só àquilo que ele gostaria, né? Aquilo que ele desejaria, né? Que é o ideal para ele. Eu entendo que para fazer isso, você falou de aproveitar todas as situações, um ponto fundamental que um sistema de Kung Fu nos educa é aprender sempre, né? Então, realmente, a gente conseguir aprender sempre. E essa arte, ela não foca no quê. Isso está disponível a aprender sempre, você não está escolhendo o quê. Você está, na verdade, desenvolvendo o como. Como eu aprendo. Então, eu entendo que essa a arte está nesse como. Então, todo um sistema de Kung Fu, ele vai educar a gente com movimentos a levar esses movimentos a um estado de arte. Mas não para a gente ficar limitado a esses movimentos, ou qualquer ferramenta, nem a faca. Mas sim para que esse processo eduque a gente é que a gente consiga ter arte, ter essa arte do como em qualquer coisa que a gente faça. Em qualquer situação que estejamos inseridos. Então, esse ponto eu acho muito interessante que você colocou, né? Como um sistema de Kung Fu vai trabalhar essa arte do como. E muita gente fica presa no quê, né? Fica buscando um segredo, uma técnica, algo que seja invencível, né? E eu acho que a faca até inclusive educa sobre isso. Não existe movimento invencível, não existe movimento que não seja defensável. Exato. Tudo depende do como você faz, de acordo com a situação. Exatamente. É muito interessante. É muito bonito esse ponto que você trouxe, mas, Felipe, porque, né, o grande ponto aqui, essa fala sua, eu gostei muito, né, da ideia do como, né, porque, né, que nem eu tenho aqui, né, um elemento como esse, né, que é uma faca que nem essa, né, de metal e etc. Eu sou um apaixonado, como eu disse no início, eu tenho um monte, né, uma coleção com um monte aqui, vários tipos, vários designs, etc. Inclusive essa aqui foi o nosso irmão Kung Fu, o mestre Leandro Godoy, né, da Argentina, que fez. Depois vou até colocar o contato dele que ele faz, ele é um cuteleiro de mão cheia, né, e eu tenho uma coleção, adoro, né, mas isso é um fetiche, né, isso quer dizer, isso é um gostar que eu tenho, mas se eu ficar preso a isso, quer dizer, eu vou ficar usando essas facas, né, para fazer alguma coisa, né? Isso não me conduz para muito mais do que só isso, do que só para essa apreciação de um elemento ali de colecionar, uma ideia de colecionador, etc. O que eu faço dessa exploração desse elemento é que me conduz para esse como que você colocou muito bem colocado, né? Porque como eu conduzo essa minha paixão para algo que me transforme e que me eleve como ser humano. Né? Senão eu vou ser só uma pessoa assim, eu sou tarado com faca, quer dizer, tem taras de todos os tipos, né? Eu tenho com faca, por exemplo, quer dizer, olha o nível de limitação, né, que o ser humano pode chegar, né? Quer dizer, como você pode explorar muito além disso para que esse uso dessas facas possam te conduzir para um elemento de elevação, né? Elevação de transcendência sua como ser humano nas suas relações com os outros, nesse constante aprendizado, como você bem colocou. Isso. Obrigado, mestre Quintela. Agradecer mais uma vez a oportunidade de a gente poder, né, conversar e reagir aos vídeos do nosso Sifu. Convidar a todos, né, mais uma vez, a curtir, compartilhar, fazendo a fala do mestre Quintela dessa vez, né? E, logicamente, né, também, né, entrar mais fundo e conhecer melhor os vídeos do canal Kung Fu Live. Esse é apenas um dos muitos vídeos que tem lá sobre o sistema Wing Chun e sobre o sentido amplo de Kung Fu. Exato. E sintam-se à vontade, né, de conversar com a gente, comentar, procurar aí os nossos polos de acesso. A gente está disponível para poder atender quem tiver interesse de explorar o Kung Fu, como a gente está comentando, né, esse sentido amplo do Kung Fu e esse desenvolvimento. O que não quer dizer que não tem marcialidade, viu? Tem bastante. Né, para quem gosta, né, o pessoal fala, eu quero aprender a lutar. Opa, e você já pensou em como lutar melhor na sua vida? Essa é uma pergunta que eu acho que todo mundo que está buscando
esse tipo de desenvolvimento deveria pensar, né? Mais do que, né, uma coisa muito limitante, né, de só um soco e um chute. Como esse soco e um chute, assim como a faca, vão te conduzir para ser um ser humano melhor, né? Obrigado, mestre Felipe, mais uma vez. E esses papos são muito bons. É isso. Grande abraço a todos. Até a próxima.